vocês essa noite um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 18. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, o verso de número 18 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as das primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras o que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das tuas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela sua palavra. Pedimos que a tua mensagem venha como semente em terra fértil, que todo ladrão da palavra seja repreendido. Eu peço, Espírito Santo, o teu auxílio para ministrar à tua igreja aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, estamos já há alguns dias falando dessas igrejas, as igrejas a qual o Senhor Jesus ditou para que o apóstolo João escrevesse cartas aos anjos da igreja, aos pastores, aos líderes que lideravam, que pastoreavam essas congregações. Nós falamos aqui sobre algumas cidades como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, e agora estamos diante da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira é a menor cidade das 7 cidades da igreja da Ásia. Se nós formos estudar sobre cada uma das cidades aqui apresentada, Tiatira é a cidade que mais deixa a desejar para a arqueologia, pois não há muitos registros ou não há muitos artefatos encontrados da região onde era a cidade. Uma cidade que na sua própria época não era uma cidade relevante, não tinha a importância cultural e nem a importância religiosa de Pérgamo. Não era uma cidade com uma diversidade de templos a deuses pagãos como eram as outras cidades. Era uma cidade mais simples, uma cidade menor entre as 7, mas se formos observar, é a cidade a qual a igreja desta cidade recebeu a maior carta. A maior quantidade de escrito, a carta maior em questão de palavras escritas, é a carta à igreja de Tiatira. Pois bem, quando nós olhamos para esta cidade, nós observamos que não há muitos templos a deuses pagãos, apesar de existir idolatria nela. Mas segundo os arqueólogos e estudiosos, encontrava-se ali um ginásio ou um templo, um santuário, a qual a cidade de Tiatira oferecia culto ao deus Apolo, que era o deus grego conhecido como Deus Sol. É interessante que nesta cidade era feito culto a esse deus Apolo, e a cidade se envolvia nos cultos com relação a esse deus. Se formos olhar para o contexto da cidade, a cidade de Tiatira era uma cidade com um forte sistema sindical. O que seria isso?
A cidade, ela tinha diversos sindicatos, diversas associações trabalhistas, econômicas, aonde os comerciantes da cidade, como um ferreiro, como um tinteiro, como um oleiro, ou tantas outras profissões, eles participavam desse sindicato, porque esse sindicato e essa associação fortalecia ambas as partes para o comércio se desenvolver. Mas entenda uma coisa, esse sindicato também oferecia cultos ao deus Apolo. E se um cristão quisesse participar desses sindicatos, para que o seu comércio, para que o seu trabalho viesse se desenvolver, viesse ter um bom desenvolvimento a sua empresa, eles deveriam cultuar e adorar a este Deus por nome de Apolo. E por isso muitos cristãos passavam dificuldade financeira, muitos cristãos passavam dificuldade por não ter como desenvolver o seu trabalho. Muitos não compravam de cristãos, pois eles não faziam parte desses sindicatos. Hoje ainda existem sindicatos como esse. Se você não fizer parte dessa associação, você não tem mercado, você não encontra clientes. Assim era em Tiatira. Muitos cristãos passavam por grande dificuldade financeira, por não ter a capacidade de desenvolver o seu pão de cada dia, pois era barrado, pois era muitas das vezes prejudicado por esses sindicatos e associações que cultuavam a deuses pagãos e que não aceitavam ninguém que não fosse alguém que aceitasse o seu culto, a sua idolatria, o seu sistema e as suas regras. É esse contexto que está a cidade de Tiatira. Tiatira é conhecido também porque dela veio a irmã que se converteu com a pregação de Paulo, a irmã Lídia, que em 2 Atos 16:14 a Bíblia vai dizer: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Essa mulher, ela se converteu a Cristo por meio da pregação de Paulo. Inclusive a tintura era algo forte em Tiatira, justamente por essas associações que fortaleciam o comércio local. Mas, bem, muitos crentes passavam por dificuldades por não aceitar o sistema, por não aceitar aquilo que era imposto por esses sindicatos. Quando nós olhamos para nossas vidas hoje em dia, nós precisamos perceber uma coisa, irmão. Nós vamos observar nas igrejas do Apocalipse pessoas dispostas a perderem o seu ganha-pão, a perderem o seu trabalho, a perderem os seus recursos por amor a Cristo e a sua palavra. E quantos hoje em dia não estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo? Quantos hoje em dia não estão dispostos a sofrer pela vida em Cristo Jesus e pela sua palavra? Quantas pessoas estão dispostas a mentir? Quantas pessoas estão dispostas a enganar? Quantas pessoas estão dispostas a ludibriar alguém? Quantas pessoas estão dispostas a ser hipócritas nos seus campos de trabalho só para não perder o emprego, só para se adequar ao sistema, só para se adequar ao lugar que estão? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor você ser um desempregado cheio da presença de Deus do que estar num lugar fora do propósito e da vontade de Deus, andando segundo o pecado. Essas pessoas perdiam qualquer qualificação na cidade, qualquer possível clientela, simplesmente porque carregavam o nome de Cristo. Ah, pastor, mas se eu não contar uma mentirinha no meu trabalho, eu sou demitida. Se eu não ocultar algumas coisas e não passar um dinheiro por fora, o meu superior vai me mandar embora. Quantas pessoas preferem valorizar o seu recurso ao invés de valorizar a Deus, que é o dono do recurso? Jesus disse: confie em mim, eu cuido dos pássaros, eu cuido dos pardal, dos lírios do campo. Quem dirá vós que sois meus filhos? Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quantos entendem isso? O seu recurso, ele vem do Senhor. As portas abertas que você precisa vêm do Senhor. Você não precisa se adequar ao sistema, você não precisa se adequar à idolatria, você não precisa se adequar ao pecado, você não precisa se adequar ao mundo, você precisa se adequar à palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o que vai fazer com que você viva o extraordinário de Deus sobre a sua casa. Entenda uma coisa, querido: se nós formos fiel a Deus, Ele será fiel conosco. A Bíblia diz que ainda até se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus não se aparta de um crente que crê na sua palavra.
Eu sempre disse isso, Deus pode até não te dar o que você quer, mas Ele sempre te dará aquilo que você precisa. Por isso passe a confiar no Senhor de todo o seu coração. Pastor, mas se o recurso não vier, continue adorando, continue sendo fiel a Ele. Aleluia. Porque precisamos entender quem estamos servindo. Jesus disse, ou você servirá a Deus, ou você servirá a Mamon. Ou você servirá a Deus, ou você servirá as riquezas. Pastor, quer dizer que eu não posso ter um bom emprego? Quer dizer que eu não posso ter recursos? Claro que pode, que Deus te abençoe e nos abençoe. Mas se esses recursos, se esse bom emprego está fazendo você perder o caráter de Deus, o caráter cristão na sua vida, abra mão dele, porque é melhor ser fiel a Deus e a sua palavra. É isso que esses crentes estavam fazendo. Perdendo oportunidades de trabalho, mas continuando fiel à palavra de Deus. Aí Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, como em todas as igrejas, e Jesus vai dizer, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Ele usa a mesma figura do capítulo 1 de Apocalipse, que os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus pés são como latão reluzente. Mas é interessante que Jesus usa a palavra, eis aqui o Filho de Deus. Por que será que Jesus usa essa frase? Porque é poucas vezes que ele usa o Filho de Deus. É interessante que nós, quando olhamos para a palavra e olhamos para o contexto, nós falamos aqui a cidade de Tiatira não tinha muitos templos, não tinha muitos santuários pagãos, mas havia um santuário Apolo. Apolo era conhecido como filho de Zeus na mitologia grega. Era o deus Sol, era o filho do deus maior da mitologia grega. E se Tiatira adora o filho de Zeus, ele está dizendo, eu sou o filho de Deus. Se Tiatira adora o filho de Zeus, Jesus está dizendo, mas aqui está aquele que é o filho do Deus Todo-Poderoso. Ele está desmascarando a idolatria, o paganismo, esse Deus falso, esse Deus com D minúsculo. Ele está dizendo, se vocês cultuam ao filho de Zeus, eis aquele que está diante de ti, o filho do Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Criador dos céus e a terra. E se esse filho de Zeus é como o sol, eis aqui aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Aleluia. Porque enquanto esse filho de Zeus, esse Deus sol não brilha, eu tenho brilho nos olhos, eu tenho brilho nos pés, para pisar na cabeça de Satanás. Eu tenho meus pés como latão polido, como bronze polido, e posso pisar na cabeça dos meus inimigos. Esse é o Jesus que se apresenta à igreja de Tiatira. E ele vai dizer o que ele diz a todas: eu conheço as suas obras. Só que ele faz algum destaque, ele diz, eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a das primeiras. Olha que maravilha isso, hein? O que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Volte às primeiras, o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Vocês se perderam no meio do caminho. Mas para Tiatira, Jesus diz, olha, as últimas obras de vocês estão maiores e melhores do que as das primeiras. Vocês não precisam voltar às primeiras obras, porque vocês encontraram o verdadeiro amor e estão crescendo. O crescimento de vocês é ascendente. Cada vez mais a igreja está prosperando, cada vez mais a igreja está trabalhando, cada vez mais o amor dentro da igreja está crescendo. Glória a Deus por isso. Diferente de Éfeso, vocês não precisam voltar às primeiras obras, porque as últimas obras de vocês são mais numerosas, são melhores do que as das primeiras. Uma igreja em ascendente crescimento. Uma igreja em ascendente desenvolvimento. Uma igreja que, apesar de num lugar pequeno, uma cidade pequena, estava se desenvolvendo e crescendo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. No verso 20, Jesus vai dizer, tenho porém contra ti. Entenda uma coisa. Jesus elogia Éfeso, mas diz, tenho porém contra ti, você precisa voltar ao primeiro amor. Jesus diz para Tiatira, olha, você não precisa voltar, porque as tuas obras e o teu trabalho, os cultos, os trabalhos missionários, assistência social, vocês cada vez mais estão melhorando, mas eu tenho porém contra ti uma coisa contra vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendo com isso.
que o nosso trabalho na igreja não justifica os nossos erros. O nosso trabalho na igreja não justifica os nossos pecados. Às vezes nós queremos fazer coisas para Deus meio para balancear os nossos erros. Espera lá, eu tenho errado, mas se eu fizer isso para Deus, o negócio vai regular, eu vou ficar quite. Se eu fazer uma cesta básica, se eu for limpar a igreja, se eu fizer um trabalho missionário, esse erro não vai ser tão pesado assim. Eu vou poder continuar com o pecado de estimação e vou continuar fazendo a obra de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o teu trabalho não justifica o teu erro. Não importa o quanto você faça, se você não corrigir aquilo que está errado, Deus sempre olhará para mim, para você e falará: tenho porém uma coisa contra ti. Não adianta, gente, mas eu vou à igreja, mas eu vou ao culto, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Se nós não corrigirmos aquilo que está errado, o eu tenho porém contra ti não sairá das nossas vidas. Aí vai ser igual Naamã. Tanto elogio, para no final dizer, é leproso. O irmão é uma bênção, o irmão faz isso na igreja, o irmão faz aquilo na igreja, o irmão canta, o irmão prega, o irmão evangeliza, o irmão faz vigília, o irmão vai para o culto missionário, mas é leproso. Deus está nos chamando a corrigir aquilo que está errado. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel disse para Saul: Saul, Deus não está preocupado com os seus sacrifícios, o que Deus quer de você é obediência. Deus não está preocupado com a nossa liturgia. Deus não está preocupado com a nossa religiosidade. Deus não está preocupado com o nosso cumprimento de tabela. Domingo vou à igreja, quinta-feira vou à igreja, hoje é dia de culto. Deus não está preocupado com isso se nós não vivemos uma vida de obediência à sua palavra. Precisamos despertar para a verdade, pois obedecer a palavra de Deus é muito mais do que ser um mero crente religioso. Precisamos voltar para Cristo e entender o propósito de Deus na nossa vida. Você tem obedecido à vontade de Deus na sua vida? Pastor, eu vou à igreja, eu sou crente. Isso não significa que você está obedecendo a Deus. Eu prego, sou pastor, presbítero, missionário. Isso não significa que estamos obedecendo a Deus. Precisamos atender para a sua palavra. Deus diz para Saul: mate todo mundo. Mate os bois, mate as ovelhas. Acabe com o exército inimigo. E ele olhou para aquelas ovelhas e disse: olha, não vamos desperdiçar essas ovelhas. Vamos fazer um culto a Deus, oferecer em holocausto. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais belas e nobres que sejam as suas intenções, se não é a vontade de Deus, não valerá de nada. Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas eu tenho trabalhado mais, mas eu tenho orado mais, mas eu tenho ido mais à igreja, mas eu tenho lido mais a palavra. Mas procure entender qual é a vontade de Deus para você. O que Deus quer que você faça. Porque Ele vai declarar para essa igreja de Tiatira: tenho porém contra ti. E o que é que Jesus tinha contra essa igreja? Que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas. Esse texto é muito conhecido, nós já ouvimos falar, quem sabe já lemos. É interessante que ao estudar um pouco sobre Jezabel, nesse texto algumas opiniões se dividem. Se formos olhar para os estudiosos e aquilo que eles apresentam a respeito dessa tal Jezabel, uns acreditam que era um sistema que estava regendo a igreja de Tiatira e não era necessariamente uma mulher. Outros defendem que é um espírito de Jezabel que estava imperando naquela igreja, um espírito da Jezabel do Velho Testamento. Outros acreditam que era realmente uma mulher que ali estava, ensinando e profetizando.
mas que o nome dela não era Jezabel. Jesus usa o nome de Jezabel para ligar a Jezabel do Velho Testamento. Já outros acreditam que de fato era Jezabel, essa mulher, e também esse era o seu nome. Mas precisamos observar algumas coisas, é fato que não dá para passar desapercebido. A ligação com Jezabel do Velho Testamento, a mulher do rei Acabe. Nós temos a história de Jezabel em 1 Reis, por exemplo, no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Acabe casa-se com Jezabel, e a partir desse momento, ele começa a inaugurar altares ao deus Baal em Israel. E o culto pagão e idólatra a Baal. Por conta dessa mulher tendenciosa, essa mulher que perseguia os profetas de Deus, essa mulher que perseguiu o profeta Elias, essa mulher que queria matar os profetas, essa mulher que dominava o seu próprio marido e o reino de Israel, essa mulher que conseguia dilubriar, que conseguia manipular as pessoas. Quando Nabote não quis vender a sua vinha, e ela viu que o seu marido, o rei Acabe, estava entristecido, ela disse: deixa que eu resolvo isso, e matou o Nabote. Uma mulher que tomava atitude por si próprio, que conseguia manipular as pessoas para que a sua vontade acontecesse. Ela levou Israel a adulterar, ela levou Israel a adorar a Baal. Aleluia. Dessa mesma maneira, essa mulher, Jezabel, na igreja de Tiatira, estava levando o povo a pecar contra Deus. Estava levando o povo a adorar a deuses estranhos. Comerem de comidas sacrificadas a ídolos. E precisamos perceber alguma coisa, porque Jesus não está satisfeito com o que essa mulher está fazendo. Eu acredito que de fato era uma mulher literal. Havia uma mulher na igreja de Tiatira que se denominava profetisa. Entenda uma coisa, olha o que a Bíblia diz, que ela a si mesma se declara profetisa. O que estava acontecendo em Tiatira era um movimento profético, mas um movimento falso. De alguém que olhou para si mesmo e se auto-intitulou profetisa. Não foi enviada por ninguém, não foi ungido por ninguém. Simplesmente se colocou de pé, colocando-se numa função que Deus não colocou ela. E começou a ensinar o povo heresias que eram contrárias à palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas são movidos por falsos movimentos proféticos, por conta de homens e mulheres que se levantam dizendo: eu sou um profeta de Deus. Principalmente na era em que nós vivemos, a era digital, basta você entrar na internet, há muitos tais profetas, se autodenominando profetas, apóstolos, bispos e até vice-deus, quem sabe um dia, do jeito que está, vai acontecer. As pessoas estão se autoproclamando cada vez mais superiores ao povo, superiores à igreja, superiores àqueles que não têm talvez o seu conhecimento, superiores talvez àqueles que não têm a sua experiência de vida e se colocam em posições que Deus não colocou, enganando o povo. E essa mulher está dizendo: olha, eu sou profeta, para a igreja de Tiatira. E bom, Jesus diz o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Precisamos de parar de nos iludir com movimentos proféticos. Precisamos parar de nos iludir com movimentos que muitas das vezes não estão pautados na palavra de Deus. Só porque alguém bateu o pé e disse que é profeta, isso não significa que ele é. Quantos estão enganando o povo? Quantos estão enganando vidas por aí? Quantos homens e mulheres andando pelo mundo afora, usando a palavra de Deus para roubar? Entenda uma coisa. Quando Jesus diz em João 10:10 que o ladrão veio matar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo. Ele está falando dos falsos profetas, dos falsos líderes. Pois ele diz: o pastor que é pastor entra pela porta, mas quem não é pula a janela. Quantos estão pulando a janela? Enganando o rebanho de Deus. Quantos estão pulando a janela? Talvez a internet seja uma janela aberta para que o lobo entre na sua casa e perverta o seu coração, e perverta a palavra genuína de Deus, e perverta o ensinamento da palavra de Deus, porque hoje o que mais tem na internet é mistura de homens dizendo que são profetas, ensinando baboseiras e besteiras, enfraquecendo o evangelho de Deus. Esses dias eu fiquei
abismado, eu não sei nem como descrever o sentimento que eu tive. O pastor em uma igreja dizendo, a classe homossexual, olha, aqui não é bagunça. Vocês homossexuais devem casar, porque não vão ficar aqui dentro sem estar casados. Eu fiquei, a que ponto estamos chegando? Homens enganando a igreja do Senhor. Homens enganando para buscarem recursos financeiros e dinheiro, irmãos. Nem todo movimento profético Deus está nele. Mas pastor está crescendo, mas pastor está expandindo, mas pastor está enchendo de gente, mas pastor, muitas pessoas estão atrás dele. Isso não significa que Deus está lá. Aleluia. Jesus disse, quando disserem para você, eis o Senhor ali, eis o Senhor lá, se aparte desse povo. Cuidado com isso. Porque o Senhor, Ele próprio se encarrega de se manifestar quando Ele está no ambiente. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E pastor, mas aquele profeta falou que teve uma visão e um anjo de fogo desceu e ele viu labareda e foi um mistério, e a profecia dizia que o anjo falou. Um dia chegaram para mim, eu era menino, mas eu não esqueço disso. Eu não tinha talvez argumento para defender nada, eu tinha 14 anos, mas eu me lembro bem quando um pastor chegou para mim e disse, olha, enquanto eu estava orando de madrugada, um anjo me visitou e disse que não existe Pai, não existe Filho, nem Espírito Santo, que só existe Jesus, e tudo aquilo que a gente diz de Pai, Filho e Espírito Santo, são atributos que Deus deu a Ele. Eu falei, é o anjo que te disse isso? Quantas pessoas estão seguindo visões? Quantas pessoas estão seguindo sonhos que não estão respaldados pela palavra de Deus? Mas pastor, o fogo cai, pessoas são curadas. Olha o que Paulo está dizendo. Se até um anjo do céu aparecer para você e anunciar outra mensagem, considere maldição. Não receba. Não receba. Não podemos ser daqueles que procuram revelações e visões. Não podemos ser daqueles que procuram e vivem atrás de profecias. A maior profecia é a palavra de Deus. Não se perca pelos falsos ensinamentos. Não se perca por esses falsos movimentos proféticos. Não se perca por meio disso. Essa mulher não é só uma falsa profetisa, que se declara a si mesma profetiza, mas também ela ensina uma falsa doutrina. E é o que Jesus está dizendo para a tia, como que vocês podem tolerar que essa mulher ensine essas mentiras? E levem a minha igreja a praticarem prostituição. No grego original, fornicação. E a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Há muitas pessoas que falam sobre o espírito de Jezabel. Mas a Bíblia não fala nada sobre um espírito de Jezabel. Há pessoas que expulsam o espírito de Jezabel, mas a Bíblia não fala nada sobre o espírito de Jezabel. A Bíblia fala sobre a doutrina de Jezabel. Porque pior do que um espírito maligno é um ensinamento falso dentro de uma igreja. Porque um espírito maligno você expulsa em nome de Jesus e ele tem que ir embora. Agora um ensinamento falso pode carregar uma multidão para o inferno. Um espírito maligno você pode levantar a voz e repreender em nome de Jesus e ele tem que ir embora, seja de Jezabel, seja lá o demônio que for. Mas quando o ensinamento falso está no coração de um crente, está no púlpito de uma igreja, o estrago é muito pior. E o que Jesus está dizendo não é sobre um espírito, mas é sobre uma doutrina, sobre um ensinamento falso. Irmãos, Satanás tem feito de tudo para distanciar a igreja de Cristo do real propósito da sua irreal mensagem. Nós precisamos voltar à essência, à simplicidade do Evangelho. Nós precisamos entender que ser cristão é sofrer pela causa de Cristo e ser fiel. Aleluia. Essa falsa doutrina da hipergraça, onde já não existe confronto de pecado, a doutrina mística dos elementos simbólicos, aonde já não é mais suficiente só a palavra de Cristo,
Precisamos de coisas materiais para crer, precisamos de um copo d'água, precisamos de uma fita vermelha, precisamos de uma vassoura ungida. Isso não condiz com o verdadeiro evangelho. Se nós não entendermos o propósito e a palavra de Deus, quantos estão enganando a igreja do Senhor? Quantos estão enganando os servos de Deus? Quantos estão enganando aqueles que não procuram viver a palavra de Deus porque não procuram um conhecimento? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não engula qualquer coisa, aprenda a buscar na fonte que é a palavra de Deus. Porque essa doutrina estava levando o povo a praticarem pecado de prostituição. Isso pode ser literalmente prostituição, mas também pode representar para nós a prostituição espiritual. Quando traímos a palavra de Deus, quando traímos a aliança que temos com Deus. Quem tem uma aliança com Deus? Então seja fiel a essa aliança. Porque quando você comete pecados, quando você vive uma vida de iniquidade, você está traindo e quebrando a aliança que você tem com Deus. E com isso você está se prostituindo espiritualmente. Precisamos voltar à essência, à renúncia. Paulo diz em 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, olha a seriedade disso aqui. Paulo está dizendo a Timóteo que alguns se desviarão da fé. Alguns se desviarão da fé. Para ele se desviar é porque um dia ele esteve lá. Para ele se desviar é porque um dia ele entendeu e participou dessa fé. O diabo, ele justamente vai atacar aqueles que estão na fé, aqueles que compreenderam a fé, aqueles que estão vivendo pela fé, porque o propósito do diabo é te desviar desse foco, desse propósito. Eu já falei aqui, a fé no original tem muito mais a ver com entrega do que com receber. Essa fé pregada por aí, onde você tem que crer para receber, na verdade, é mais difícil crer para dar. Essa é a fé bíblica. Você tem que crer para entregar a sua vida, para entregar tudo, para entregar os seus bens, para entregar toda a sua vida e a sua família na mão de Deus. Isso é verdadeiramente fé. Mas nós pensamos em fé como algo para receber. E somos muitas das vezes levados por doutrinas de demônios. É uma expressão forte, mas tem levado muitos a se corromper. O que é que você busca em Jesus? Pense nesse momento, o que é que você busca em Jesus? Por que você vem à igreja? Será que porque você quer algo de Deus? Por que você adora Jesus? Ele é realmente o seu Salvador? Você o ama de fato a ponto de entregar a sua vida? Você o ama de fato a ponto de sofrer por Ele e continuar sendo fiel? Você o ama de fato a ponto de passar por lutas e tribulações e continuar firme? Ou na primeira dificuldade você virará as costas para Ele? O que é que você segue? O verdadeiro evangelho ou doutrina de demônios? Será que nós estamos seguindo os ensinamentos de Jezabel ou estamos vivendo a palavra de Deus? Será que estamos sendo manipulados por falsos ensinos ou por falsas doutrinas? Porque essa mulher, ela era manipuladora e ela conseguia manipular um povo. Quer conhecer um falso profeta? Basta olhar se ele é manipulador, se ele trata as pessoas como propriedade dele. Porque todo falso profeta trabalha em prol do seu próprio propósito e não em prol do propósito de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses 2,18, na versão ampliada, que ninguém engane vocês agindo como um árbitro e declarando que vocês são indignos e desqualificando vocês para o prêmio, insistindo em auto-humilhação e culto de anjos, baseando-se em visões que ele alega que viu, inutilmente engrandecido em suas noções sensuais, inchado por seus pensamentos não espirituais e altivez carnal. Quantos são manipulados? Quantos são manipulados por pessoas que deliberam palavras contrárias à vontade de Deus, simplesmente porque estão dizendo que tiveram uma visão de Deus, tiveram uma revelação de Deus, só que a maior revelação já foi entregue, não há outra.
Não há outra. Precisamos ter muito claro isso. Ou eu creio que só a Bíblia é a revelação de Deus, ou eu vou me perder. Já reparou que as maiores seitas, normalmente elas usam a Bíblia, mas elas têm um segundo livro que acompanha elas? Basta olhar para as seitas, para aqueles que ensinam coisas que estão distantes ao propósito de Deus, eles sempre têm um segundo livro para completar a Bíblia. O Islã mesmo tem a Bíblia como um livro, mas o Alcorão acompanha a Bíblia. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o Alcorão também continua sendo palavra de Deus. O Adventismo do sétimo dia tem a Bíblia como palavra de Deus, mas também tem os livros e ensinos de Ellen White como complemento da palavra de Deus. Os Mormons têm a Bíblia como a palavra de Deus, mas também carregam o livro de Mormon como segundo complemento da palavra de Deus. Ou eu entendo que a Bíblia é a única palavra de Deus e a única revelação, ou eu vou me perder diante de tantos ensinamentos errados. O que mais temos hoje em dia são ensinamentos extrabíblicos. O que é que eu estou seguindo? Pastor, mas tiveram visões, revelações, foi algo extraordinário, o poder do céu caiu, viram anjos, viram demônios, foi uma glória. Não importa, se não está respaldado na palavra de Deus, eu rejeito. Paulo ainda diz em Colossenses 2,8, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Irmãos, tem uma coisa que está destruindo a igreja. Na verdade, são dois extremos. Ou a igreja vai para o liberalismo, ou a igreja vai para o legalismo e não consegue encontrar o equilíbrio. Cuidado com isso. Pessoas sendo escravizadas por tradições humanas. Pessoas sendo escravizadas por tradições humanas. Falsa religiosidade. Ao invés de viverem a palavra de Deus. Falsa religiosidade. Se por um tempo os antigos defendiam o legalismo, aonde o salto de uma mulher poderia levar alguém para o inferno, hoje o liberalismo diz que pode usar de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, que Jesus não está preocupado com isso. Tudo que Satanás quer é colocar nos extremos, para que você não entenda a liberdade que há em Cristo Jesus. Porque antes o judeu andava pela lei, um livro de regras, não pode isso, não pode aquilo, não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Mas quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que agora já não somos mais guiados pela lei, mas pelo poder do Espírito. Quer saber o que Deus quer de você? Dobre o joelho que o Espírito Santo te revelará na sua palavra. Ele vai te incomodar aquilo que Ele quer que você mude, Ele vai te incomodar aquilo que Ele quer que você seja transformado. Clame a Ele. Busque ao Espírito Santo de Deus para que Ele fale com você. Pastor, pode isso, pode aquilo. Às vezes nós queremos perceber até que ponto eu posso chegar perto do pecado. Ah, pastor, eu posso beber ou não posso? Eu posso ingerir bebida alcoólica ou não posso? E a gente quer saber até que ponto. Ah, um golinho pode, 2 copos já não. Irmãos, o problema de Eva foi flertar com o pecado. Ela ficou perto demais da árvore que Deus havia proibido. Tem gente que quer chegar no limite do pecado, cuidado, porque daquele limite para lá talvez você não consiga voltar. E a gente quer desculpas para fazer os nossos desejos carnais, ao invés de falar, Espírito Santo, até que ponto eu preciso mudar, o que eu preciso me afastar. A Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Será que nós estamos presos à religiosidade? Será que nós estamos presos ao legalismo? Ou será que nós estamos presos à libertinagem, à liberalidade? Ao que tudo pode, vamos fazer o que queremos, o que podemos? Pois somos livres em Cristo Jesus? Tudo na Bíblia ensina sobre pudor e modestia, sim ou não? Até a forma da gente se vestir. Pastor, pode isso, pode aquilo, tantos dedos abaixo do joelho, tantos dedos abaixo do braço. A Bíblia nunca falou nada disso. A Bíblia fala 2 coisas, pudor e modestia. Deus está falando, tem equilíbrio. Tem equilíbrio.
Você não precisa andar na rua só com os olhos aparecendo, mas você também não vai andar por aí mostrando que não deve. Tem equilíbrio, bom senso. Ande como um servo de Deus, como uma mulher de Deus e como um homem de Deus. Às vezes queremos buscar de Deus os extremos, ao invés de deixar o Espírito Santo falar conosco. Paulo está dizendo, cuidado com as tradições humanas e com a falsa religiosidade desse mundo. Porque religião não significa nada para Deus, irmãos. Um budista passa horas meditando, dias, semanas em jejum. Para Deus não significa nada, se não for com a compreensão do Deus verdadeiro, Deus santo da palavra. Paulo diz em 2 Timóteo 4,3, porquanto chegará o tempo em que não suportarão santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Por que as igrejas dos falsos profetas estão cheias? Está aqui escrito. Paulo disse, porque as pessoas estão querendo ouvir aquilo que gostam. Procuram líderes segundo as suas próprias vontades. Porque quando ouve a verdade, o ouvido coça. Não é bom ouvir a verdade incomoda, a verdade confronta. Mas deixa eu te dizer que é essa verdade que vai te levar para o céu. É essa verdade que vai mudar a tua vida. É essa verdade que vai te dar alegria verdadeira. É essa verdade que vai transformar a tua casa. É essa verdade que vai te dar salvação. É essa verdade que vai te dar paz. É essa verdade. Aceite a verdade. Olhe para você e reconheça. É fácil olharmos para os defeitos dos outros, em vez de olhar para os nossos próprios. O espírito de Jezabel quer nos levar a prostituir, quer nos levar a adorar a ídolos. Esse espírito do egocentrismo, do antropocentrismo nas igrejas, onde o homem é o centro e não mais Jesus. Isso é espírito de Jezabel tirando Deus do centro. Isso é doutrina de Jezabel. Mas que nós venhamos voltar à essência da palavra de Deus. Jesus vai dizer que deu tempo para essa mulher se arrepender e ela não quis. Deus é tão bom que olhou para ela e falou, olha, não importa se você está errando, eu te dou uma oportunidade de consertar, e ela não quis. Deus falou, se ela não se arrepender, eu vou colocar ela no leito e vou tocar nos seus filhos. Se filhos aqui são discípulos, os discípulos de Jezabel. Eu vou tocar em todos os seus discípulos e vou colocar ela de cama, se ela não se arrepender. Só que ele ainda vai dizer, no versículo 24, todavia vós outros demais de Tiatira, aqueles que não estão se envolvendo com essa doutrina, aqueles que não estão ouvindo nem aceitando Jezabel, vocês, outros, e tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vocês. Jesus diz, eu sei que está sendo difícil vocês confrontarem isso e resistir isso, por isso eu não vou colocar outra carga. Só que aqui é revelado outra vertente da doutrina de Jezabel. O que é que Jezabel tem interesse em ensinar? Jezabel tem interesse em ensinar o que era conhecido por eles sobre as profundezas de Satanás, ou as coisas profundas de Satanás. Irmãos, mais uma vez, o Senhor nos chama a viver o equilíbrio da palavra de Deus. Nós precisamos sim conhecer Satanás, de maneira que não sejamos enganados por ele. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11, a Bíblia diz, se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Paulo está dizendo, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas artimanhas. Nós não podemos ignorar o inimigo, nós não podemos fingir que o inimigo não existe, porque isso seria um extremo. Ah, Jesus é bom, Satanás não presta, eu não preciso me preocupar com ele, eu preciso na verdade conhecer as artimanhas de Satanás. Só que existe um outro extremo, aqueles que querem conhecer mais a Satanás do que ao próprio Deus,
Aí são crentes, compra livro de bruxaria, compra livro de ex-bruxo, compra livro de ex-macumbeiro, quer conhecer como é que é feito trabalho de macumba, quer conhecer como é que é feito trabalho de magia negra e quer estudar coisa que Deus nunca pediu para a gente estudar. Jezabel ensina coisas profundas, segredos de Satanás, para a igreja de Jesus, para crentes que estão nessa igreja. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa conhecer aquilo que a palavra revela sobre Satanás, nada mais. Porque em todas as coisas o que vai vencer a Satanás não é seu conhecimento sobre ele, é o poder de Deus na sua vida. Não, mas eu tenho que saber como é que ele vai fazer, como é que ele vai agir, como é que ele trabalha. Não, você não precisa saber de nada, você precisa saber que há poder no nome de Jesus. Quando você se colocar de pé na autoridade, ele tem que bater em retirada. Você não vai ignorá-lo. Você vai sim conhecê-lo pela palavra de Deus. Saber quando ele está agindo, ter os olhos abertos para entender, discernir os espíritos. Mas não queira conhecer além daquilo que Deus deixou para você. Porque isso é que Jezabel tentava fazer com que as pessoas conhecessem as coisas profundas, os segredos de Satanás. Você não precisa de nenhum segredo dele, até porque ele é mentiroso. E não dá para acreditar em quem é mentiroso. Eu prefiro acreditar naquele que é verdadeiro e que a sua palavra é verdade. É ele que nós precisamos crer. Nós precisamos entender que não há dualismo. Algo que muitas das vezes está infiltrado dentro das igrejas. O dualismo pensa que existe duas forças contrárias lutando. O bem e o mal, Deus e Satanás, irmãos, não existe isso. Não existe uma luta entre Deus e Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Satanás não pode contra o poder de Deus. Tudo que Satanás faz é porque Deus permite. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo maligno não toca. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Satanás não pode fazer nada sem a autoridade de Deus. Satanás não pode agir sem que Deus permita. Não há poder algum que Satanás possa se levantar contra Deus. Eu já falei isso aqui, Daniel quando orava, 21 dias, a resposta não vinha. O príncipe da Pérsia não deixava o anjo Gabriel passar. Aí Deus envia Miguel, a barreira é dissipada, Gabriel desce, toca em Daniel e diz, Daniel, você está orando 21 dias, né? Desde o primeiro dia, eu já ouvi a sua oração. Desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida no céu. Irmão, se Deus ouviu desde o primeiro dia, e Deus sabia que tinha uma barreira para atrapalhar, Ele já não podia mandar Miguel junto? Sim ou não? Sim ou não? Deus é onisciente. Não, eu vou mandar a resposta para Daniel, mas o príncipe da Pérsia vai atrapalhar. Então, Miguel, vai junto com o Gabriel, porque aí você já passa de uma vez. Mas Deus deixa Satanás achar que está fazendo alguma coisa. Sabe para quê? Por que de Satanás? Não, mas porque de mim e de você. Ele quer testar até onde a gente suporta, até onde a gente espera, até onde a gente clama, até quando a gente vai continuar orando. Não veio no primeiro dia, não veio no segundo, não veio no terceiro, vou parar de orar. Aí você diz, Satanás amarrou a minha bênção, amarrou nada. É Deus que está deixando ele segurar, para ver até quando você vai continuar clamando a Ele. Não existe poder que possa resistir a Deus. A Bíblia diz, vocês creem em Deus, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem de medo na sua presença. Aleluia. Então você não precisa conhecer as coisas profundas de Satanás. Você precisa conhecer aquilo que a Bíblia revela sobre ele, isso é o suficiente. E ele vai dizer, Jesus, o que eu tenho contra vocês é que vocês toleram isso. Toleram essa mulher ensinar mentiras. Toleram essa mulher manipular pessoas. Toleram essa mulher influenciar as pessoas ao erro. Tolerar no grego é permitir que faça o que deseja. Vocês deixam essa mulher fazer o que quer dentro da igreja. E isso eu não estou aceitando. Jesus vai dizer, olha, porque vocês toleram esses falsos ensinamentos, eu não estou se agradando de vocês. Apesar do crescimento dessa igreja, era uma igreja reprovada. Deixa eu dizer uma coisa, crescimento não representa a mão de Deus sobre uma igreja.
Pastor, a igreja está enchendo, glória a Deus, mas isso não representa que a igreja está sendo aprovada por Deus. Sabe o que Pedro vai dizer em 2 Pedro 3,18, na versão ampliada? Mas vocês cresçam na graça, favor imerecido, força espiritual e reconhecimento e conhecimento e entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Messias. A Ele seja a glória, a honra, a majestade e esplendor, tanto agora como até o dia da eternidade. Amém. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quer saber se uma igreja está crescendo? É quando ela começa a conhecer mais a Jesus. Quer saber se uma igreja está crescendo? É quando nós passamos a conhecer mais quem Jesus é e nos firmamos na sua palavra e na sua graça. Pastor, está dizendo que nós não podemos crescer em números? Pelo contrário, oro por isso, trabalhe para isso, mas isso não representa a aprovação de Deus, porque Deus não está preocupado com templos cheios, Deus está preocupado com pessoas transformadas pela sua palavra. É isso que Deus quer. E Ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Ao vencedor que guardar até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Isso é uma promessa futura, quando Jesus vier implantar o seu reino. O cetro de ferro regerá. Ele regerá as nações. Olha para o seu irmão e diga: quem sabe você seja um governador no reino de Cristo. Quem sabe lá até um presidente. Nós iremos reger com autoridade no reino de Jesus nessa terra. E ele diz: assim como eu recebi de meu Pai, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 22 vai dizer que Jesus, Ele mesmo fala: eu sou a estrela da manhã. Mas quando Ele diz eu sou a estrela da manhã, Ele fala com estrela da manhã com E maiúsculo e M maiúsculo. E aqui nós temos E minúsculo e M minúsculo na tradução. Então Jesus não está falando dele mesmo. Jesus está falando de algo que Ele recebeu. Nós precisamos perceber isso. 2 Pedro 1,19 na versão ampliada vai dizer: e temos a palavra profética, tornada ainda mais firme. Vocês farão bem em prestar minuciosa atenção a ela, como a uma candeia brilhando num lugar sombrio, miserável e escuro, até que o dia rompa a obscuridade e a estrela da manhã se levante, comece a existir em seus corações. Pedro está dizendo: olha, vocês fazem muito bem. É maravilhoso quando vocês prestam a minuciosa atenção na palavra de Deus. Vocês fazem bem quando vocês fazem isso, porque quando vocês fazem isso, olhando a palavra de Deus minuciosamente, aprendendo, se alimentando, quando vocês estão fazendo isso, quando vocês menos esperar, num lugar sombrio de escuridão, se levantará a estrela da manhã. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando vocês vencerem, eu vou trazer sobre vocês todo o cumprimento das minhas promessas e da minha palavra. Pois Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele termina o que ele sempre diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Alabashuri cantarabadarabalabashei. Nerebacanto, nerebanduri alabasturia canteria alabaia. Ó Pai, aqui estamos como igreja do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver a Sua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a renunciar os ensinos de Jezabel. Nos ensina, ó Pai, a refutar, ó Pai, a rejeitar toda e qualquer mensagem contrária à mensagem de Cristo. Que venhamos ser fiel à Sua palavra e não venhamos tolerar o erro. Não venhamos tolerar, ó Pai, os falsos ensinamentos, mas que sejamos fiéis à palavra do Senhor. Oh, pois eu creio, ó Pai, que a Tua promessa vai se cumprir sobre as nossas vidas. Ó Pai querido, como em uma noite escura se revela a estrela da manhã, assim a Tua palavra será revelada a nós, Senhor. E o cumprimento da Tua palavra, Senhor, será real em nossas vidas. Que o Teu poder, Senhor, venha se manifestar em nós.
e o Teu Espírito esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento e abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte, glória a Deus.